Olá a todos, eu sou o Shaolin, estou aqui na Rádio Geek, dentro da BGS 2018. Estou aqui com Revolta para esse programa do Além do Esporte, trazer para vocês um pouquinho o outro lado, não só o que vocês estão acostumados como viewers a entender, falar um pouco do jogador. Gabriel Revolta, como você começou, como que você entrou nesse mundo, para quem está assistindo? Cara, eu comecei foi bem natural. Acho que Todo mundo jogava videogame, assim, console? eu não jogava LoL, eu jogava outro jogo, jogava muito Tibia, muito Lunia. E um amigo meu me chamou pra jogar LoL. Eu joguei uma partida e falei, cara, que jogo horrível. E eu parei de jogar, assim, foi lá em 2009, foi bem assim que lançou. As primeiras season, primeira ou segunda? Não, Nem era season ainda. Era o beta do LoL. Eu comecei a jogar com os meus amigos, aí teve um patch que mudou muita coisa no LoL, voltei a jogar a meio jogo. Comecei a jogar em 2009. E assim eu fui me destacando, eu só jogava com os amigos, eu jogava Ranked com eles. Certo. Na época dava pra jogar Ranked em 5. Fui me destacando, pegando mais elo, até que alguém me chamou para um time. Eu entrei no campeonato, fui jogando, quando eu vi estava em São Paulo jogando no campeonato. Foi rápida essa ascensão, Foi rápido, de não conhecer o jogo, jogar o pub para competitivo e já para o profissional. É que eu sou uma pessoa muito competitiva. Então assim, todo jogo que eu jogo eu quero ser rank 1, eu quero subir, eu quero aparecer. Dá o máximo, joga várias horas, enquanto não ganhar não tá perfeito. Isso. Então quando eu jogava com os meus amigos também era assim, só que eles não eram tão desse competitivos, jeito, só acabavam jogando mais que eles, jogando mais jogos que eles. E acabei chegando no rank bom para ser chamado para um time. Legal. Então, falando do competitivo, esse ano ainda tem a Superliga e a Vivo Cage vai jogar. Sim. Pode falar mais um pouquinho das expectativas para esse torneio? Cara, a Superliga é um campeonato diferente, ela não é um campeonato... Eu acho que nenhum outro jogo tem um campeonato parecido com a Superliga, porque a Superliga ela é dentro da janela de transferência do LoL. Certo. Então, ela permite que um jogador jogue por um time e depois ele é contratado por outro e joga pelo outro. Legal saber, porque outros esportes têm algumas regras que no mesmo torneio você não pode jogar por vários times. CS tem isso também. CS é um jogo. Eu lembro de ter visto um caso da MBR sobre isso, né? Tiveram problemas. Então a Superliga ela é bem aberta a isso. Legal. Então não é nada a ver com o CBLOL. O CBLOL, por exemplo, a janela de transferência dos times é tudo regrado, é certinho, com um tempo de antecedência para todo mundo saber. Só que como tem o Mundial agora e todos os times comparados, a gente queria ter um campeonato a mais e os times decidiram criar a Superliga. Só que assim, a única data que tem disponível é no meio da janela de transferência. No meio da janela. Então assim, a solução que a gente encontrou foi justamente, vamos organizar para todo mundo poder jogar e não influenciar na janela de transferência. Bem legal, já que a gente acabou citando também um pouquinho sobre o CBLOL, o CBLOL 2018, o primeiro split, começa no ano que vem, e é algo que eu venho de um outro jogo que a maneira de pensar, de se preparar é totalmente diferente. Sim. Ou pelo menos eu acho que é diferente porque eu não conheço a fundo como é no League of Legends. É algo que vocês já começam agora, a preparação, ou, por exemplo, no futebol tem vários torneios ao mesmo tempo, e no esporte isso não é tão comum, pelo menos os presenciais. Então, já tem a preparação acontecendo para o CBLOL? Bom, acho que agora, nesse momento, o que a gente está mais focado é ajeitar os times, porque muito time vai ter muita mudança, então a gente nunca sabe o que vai acontecer. Às vezes um jogador sair de um time que ninguém espera pode desencadear muita coisa ali. Certo. Então, primeiro a gente tem que saber como se desenha todos os times do CBLOL para saber como a gente vai se preparar para cada um. E como você estava falando, ainda não fechou a janela, né, de transferência do CBLOL. Nem abriu, isso. A janela ela abre em novembro, fim de novembro e acaba no meados de dezembro. Então, o primeiro passo é esperar os times se agitarem para quando eles se agitarem, a gente começar a se preparar. Então é bem parecido entre os esportes. Não? Eu, como falei, não conheço muito o LoL e a impressão que a gente tem de fora é que está super, e realmente está profissionalizado, mas isso já era algo que inclusive já dava para se programar há um certo tempo. Mas até olhando assim, nem nos outros esportes tradicionais, digamos assim, futebol e basquete, também tem essas janelas e nada acontece antes da janela, né? Então, legal. Você falou que depois chegou a São Paulo, foi tudo muito rápido. De onde você é? Eu sou do Rio. Ah, do Rio. Eu sou carioca. Entendi. Minha irmã, todo mundo da minha família é carioca. Minha irmã não mora no Brasil. E ela me ajudou muito, assim, sem saber indiretamente, porque quando eu comecei a jogar LoL, eu virei para meus pais e falei, gente, eu quero jogar profissionalmente. Lá em 2012, que foi o primeiro campeonato que eu participei, eu cheguei para eles e falei, cara, eu quero ir para São Paulo jogar. Eles falaram, que isso? Entendi. Como assim, você quer ganhar dinheiro jogando? E lá fora já era algo mais desenvolvido.
Aqui no Brasil era muito novo. Eu joguei em cadeiras de plástico, computadores que assim, mal rodavam o jogo. O jogo não funciona direito, o monitor não tem a atualização, então, assim, né? não tinha estrutura Refresh nenhuma. rate. O meu primeiro campeonato, meus pais pagaram pra eu vir. Não foi nem o time, o campeonato, não foi nada. Não, e que legal que já teve apoio tão cedo, né, da família, isso é importante. E eles se interessaram, eles foram atrás, eles buscaram, eles pesquisaram para ver, por exemplo, na Europa já era algo bem desenvolvido, na Coreia era super desenvolvido. Sim. Então, quando eles entenderam que, pô, beleza, dá para ganhar dinheiro, dá para seguir uma carreira, dá para ter um plano para o futuro com isso, eles me deram total apoio, mas porque a minha irmã já tinha ido para fora, ela já não era algo novo, é isso de deixar um filho seguir um sonho. Exatamente. Legal. Pode fazer essa pergunta? Não, eu até tenho umas outras, mas... Tá. Oh, nossa, tá bom. Eu não pensei tudo isso. Antes de voltar, você se importa se nada de zoeira, mas falar de Dota, fazer alguma... Não tem problema. É pergunta séria assim, mesmo como jogador para jogador dos cenários. Eu não conheço tão bem o cenário de Dota. Só afirma que Dota é melhor, que tá tudo bem. Eu não conheço também o cenário de Dota. Os cenários que eu mais conheço é LoL e CS. Porque CS eu adoro acompanhar, assim, eu acho esse CS muito emocionante. Tem um jogo mais emocionante assim, que tem. Então eu acho que os únicos cenários que eu entendo bem é CS. Não, a gente pode falar também, mais para saber o que pode perguntar, o que não pode perguntar e não sei como funcionam as regras da Riot. Não, pode. Aqui na Valve você... Assim, a única coisa que eu não posso fazer é jogar o jogo profissionalmente. Tá, entendi. Então... Vamos falar um pouquinho agora de Dota e LoL, porque nós temos uma oportunidade muito boa aqui de conversar com alguém do competitivo que vive do League of Legends e eu tenho uma bagagem no Dota, eu participo do circuito profissional, sou narrador da Beyond the Summit, então a gente tem essa vivência do lado do Dota. Então é de esperar que tenha grandes divergências e uma delas eu diria é no calendário. No Dota, vou começar mostrando como é. Todo ano muda, como é o circuito profissional. Esse ano tem 5 datas dentro da janela de um ano, em que nessas datas tem pares de eventos, Minor e Major, juntos. Sendo que... Juntos. Então, tem a qualificatória da Major, aberta, qualquer time se inscreve e joga. Não tem mais convite para esses eventos, não importa o tamanho do time. Depois, tem as qualificatórias da Minor, que quem passou para Major não pode jogar Minor, que é para fomentar o cenário pseudo-amador e Tier 2. E daí, depois da qualificatória da Minor, tem a Minor em si e depois a Major em si. São esses 5 pares ao longo do ano, valendo vaga para o Mundial. Só acontece uma vez isso. Isso, cada circuito profissional muda a regra. Desse ano é desse formato. Então são 5 etapas. Quantos tiveram, só para ter uma ideia? São 5 etapas. São 5 pares de Minors e Majors. Agora... está no intervalo entre as qualificatórias da Minor e acontecer a Minor. Mas qual é o período de intervalo que tem entre... Geralmente tem de 2 a 3 semanas. Ok, e uma das reclamações foi o tempo de treino, mas já estou me alongando demais. No Dota é assim, é bem definido assim com o CBLOL e outras ligas. Olha, ou é um pouco mais... Pra ser honesto, eu achei bem incerto até. Você me passou uma insegurança quanto a isso, porque assim, o LoL... Esse é o lado bom do LoL. O LoL ele tem uma liga que é fixa, toda a região tem a sua liga. Então, por exemplo, o Brasil tem a liga que a gente sabe a data que começa, a data que termina. E o quanto isso liga, por exemplo, se ganhou o primeiro split de CBLOL, você vai ter o MSI. MSI no meio do ano. Quando começa, a gente sabe tudo antecipadamente, sem problema algum. Isso é bem legal também de poder se preparar. E assim, pra mim, o maior downside de qualquer jogo comparado ao LoL é a questão da infraestrutura. Por quê? Porque, vamos dar um exemplo, não sei, um time de Dota tem time de Dota? Não, tem de CS, mas é a mesma maneira. O Dota e o CS são muito similares. A PEN tem um time de Dota. Tem. Por exemplo, uma empresa quer investir na PEN de Dota, porque eles se interessaram pelo jogo, etc. E eles veem que, pô, hoje eu tô aqui, quem me garante que amanhã eu vou estar aqui também? Porque assim, é um cenário em que me parece não ter um alicerce muito forte, sabe? Isso, não tem uma segurança, não tem uma base para o pessoal. E isso pode ser forte ou pode ser fraco, e isso só depende do que a galera que está na comunidade envolvida vai criar. E
a gente sabe que aqui no Brasil a chance disso dar errado é muito alta. É muito, especialmente no Brasil, em que Dota não é, até onde eu saiba, Dota não é um jogo tão... Exatamente, assim. não é tão... E assim, LoL você tem essa segurança, porque, cara, eu tenho minha liga e eu só vou cair dessa liga se eu jogar muito mal e ficar em último ou perder para algum time da Série B. Uhum. Então, assim, a gente tem essa segurança que eu sinto que outros jogos não têm, mas eu vejo que, por exemplo, tem muita gente que fala, nossa, The International. The International, né? Sim. Ele tinha a premiação de, sei lá, 15 trilhões de dólares, assim, um bagulho muito sinistro. E que LoL você vê, o Mundial é sempre a mesma coisa, é $1 milhão pro primeiro e acabou. Certo. Só que assim, esse dinheiro que... Pelo menos é uma visão que eu tenho, eu posso estar errado disso. Eu acho que você tá certo. Quando você vê um time de Dota, por exemplo, terminando em último, esse é o lucro que ele tem. Exatamente. Então assim, ele não tem uma liga para sustentar todo o ano dele, sabe? É aquele momento, é aquilo que vale e pronto, acabou. Sim, são modelos diferentes que para o Brasil da Riot funciona melhor para criar, para dar um sustento, para dar o pontapé inicial. É que na minha cabeça não entra, por exemplo, um cenário se desenvolver com esse formato do Dota ou do CS até. Esse é o problema, assim, que todo mundo bate nessa tecla. Assim, qual a segurança que os investidores vão ter de entrar nesse cenário, de botar dinheiro nesse cenário que um momento você está lá e no outro você pode não estar. Sim, isso é real, isso é um ponto negativo, isso é um ponto negativo para a visão de muitas pessoas e eu até acho que isso é um fato para a abertura. Eu vou defender um pouquinho agora o lado do Dota também, eu concordo, isso é real, eu só diria que para muitos que olham o que pode chegar, o que pode vir a ser. Então, claro que se nunca conseguisse organizar, como isso seria ótimo se tivesse, seria ótimo se pelo menos tivesse esse pontapé inicial no Dota, seria tão melhor o cenário como um todo, mas é assim, da mesma maneira que você não tem um apoio no começo, você não vai ter depois que isso estiver funcionando. Sim. Então, se você se virar, conseguir, e até hoje ninguém conseguiu, mas se você se virar e conseguir organizar isso, no futuro, quando você tiver o tamanho que for, os jogos, os cenários, etc., você não vai ter limitações. E aí você pode colocar limitação de regra do torneio, de quem joga no torneio, de premiação, do que pode fazer, do que não pode fazer. É bonito no papel? É bonito no papel. Só que ninguém conseguiu passar dessa fase. É que assim, tudo, pelo menos é como eu entendi o que E eu gosto do que pode acontecer, mas... Só que assim, pra mim, é lutar de uma forma diferente para chegar onde o LoL tá. Isso é do tamanho que tá o LoL, mas algumas coisas que o LoL tem, o Dota tinha que ter, e algumas coisas que o LoL tem, eu acho que o Dota não poderia ter. Concordo. Acho que se a gente fosse entrar nisso, daria muita polêmica, mas... Não, mas assim, tem uma coisa no LoL que, por exemplo, eu não concordo, que é o Region Lock. Eu não sei se todo mundo sabe disso, mas o LoL, ele é locado em região. Então, assim, um time no Brasil... Concordo 100% nesse ponto. Não pode treinar na Europa. Ele não pode jogar na Europa. Isso é um problema. Ele não pode jogar na Coreia. Ele não pode. Então, assim, se a sua região é pior, você vai continuar Você vai continuar, porque o tempo para você crescer, porque jogando Sim. com as mesmas pessoas... Sim. Agora, assim, eu fiz bootcamp na Europa e eu fiz bootcamp na Coreia. Uhum. Na Europa, eu encontrava muito turco e muito russo. Certo. Que na época era dividido em wildcard, né? As regiões menores, que era Turquia, Rússia, Brasil e Latam, Uhum. Oceania e tal. Mas o que mais chamava atenção é que Turquia e Rússia treinavam na Europa. E quando eu fui para a Coreia, o que eu mais via era chinês e taiwanês. Que são regiões hoje que estão muito fortes no Mundial. Então, assim, até que ponto realmente essas regiões não se auto-beneficiam por estarem geograficamente perto uma das outras, sabe? Sim, sim. E assim, por ter o Region Lock, eles não podem jogar a Liga da Coreia, mas eles podem treinar com os coreanos na solo queue ou até em scrim mesmo, em treino. E apesar de não poder jogar Liga, eles têm acesso a isso. A gente no Brasil não tem acesso a nada. E nisso eu tenho que dar até um exemplo recente. Você estava falando da PEN, mas já tiveram outras equipes aí no passado, a SG e entre outras, essas são as que conseguiram disputar os maiores, as Majors e Minors ao longo do circuito profissional do ano passado. É que volta naquele problema, você não tem ajuda nenhuma para conseguir a vaga. O que a Valve dá, que eu acho fantástico, eu não sei se tem isso no LoL pela Riot, mas eu acho fantástico. Todo torneio tem uma vaga garantida por região e essa vaga qualquer um pode disputar. Você vai formar um time agora aqui com 5 pessoas passando na BGS e pode disputar o torneio. E se você conseguir ganhar no jogo, a vaga é tua.
Assim, o LoL ele tem isso no Mundial, ele tem isso no MSI. Porque não tem como ter isso em outros eventos, porque é liga fechada. Sim, sim. Então, por ser liga, não tem como Então fazer tem, isso. é algo legal. Eu acho muito legal esse ponto. Então, legal assim, ter nos por dois. exemplo, Coreia foi campeão do Mundial, a Coreia tem 3 vagas. China chegou em segundo, China tem 3 vagas. NA chegou em último, o NA tem uma vaga. Entendi. Pronto. Tem uma proporção... É meio que por meritocracia, vai? Sim. Que eles julgam isso também. Por exemplo, o resultado do MSI, que é o torneio, que é o Mundialito, né? Sim. Conta também para o Mundial. Então, assim, tem muita coisa que impacta na garantia da sua vaga. Você não luta só pelo seu spot, você luta por uma região também. Eu posso ser um pouco ingênuo nisso, até por não saber o que tem acontecendo no cenário de LoL, mas ao meu ver, isso funcionaria se tivesse ainda um apoio, se não tivesse o Region Lock, por exemplo. Porque da maneira é meritocracia, assim, mas ainda assim parece que os caras que estão ganhando vão ficar ganhando sempre. Eu não sei se funcionaria. Com o Region Lock. Mas eu não sei se funcionaria. Eu não sei também, não estou falando que é uma melhora. É porque assim... Mas ao meu ver, parece que ainda precisaria ter alguma, pelo menos liberar, tirar o Region Lock dos que estão para baixo. Só que como não é justo daí. Porque assim, se eles podem, por que a Coreia não ia poder, por que a China não ia poder, entendeu? Só que assim, o que me deixa preocupado, por exemplo, se isso acontece, não existe Liga Brasileira. Então, como não tem no Dota, como não tem no Dota, qualquer torneio, por menor ou maior que seja, todo mundo pode jogar. Então assim, o sistema de liga não funciona sem o É um bom ponto, é verdade. Então assim, eu não sei até que ponto isso é problema ou solução, não vai ser a gente sabe? que vai decidir o que é bom, o que é ruim, só tá o que a gente acha do que pode funcionar ou não. Bem interessante. É algo que eu vejo onde está o LoL e no mundo inteiro enchendo estádio, o Dota também, mas como o LoL atinge, e eu vou falar do SA aqui do Brasil de novo, aqui é um fenômeno incrível. Eu acho que a única coisa que pode comparar com isso é quando a galera da MBR está jogando CS, sim, que já são multicampeões também. Mas não tem como negar que o LoL é o maior jogo aqui no Brasil, tem bastante mérito e, como todos, tem coisas a melhorar que é legal de ver como a comunidade reage com isso. E vamos falar um pouco de comunidade. A comunidade do Dota pega no pé demais da Valve, dos jogadores competitivos. É assim, você não pode mostrar... Internacionalmente. Então, você não pode mostrar uma coisa e depois baixar o nível que seja em nenhum ponto. Dali pra frente, se não tiver melhor do que foi o anterior, eles caem matando. No LoL é assim também ou a galera é mais paz e amor? Olha, no LoL é complicado, cara. Eu imagino. 2015, 2016 joguei muito internacionalmente. Foi os 2 anos que eu mais fui pro internacional. E uma coisa eu te falo. Chegava em wildcard, que era a classificação pro Mundial, sim, a gente não usava rede social. Não pode ver, porque a galera xinga demais. Você ganha o jogo, você fez um erro, não abre rede social, não abre. Você pode ter feito o jogo perfeito, você fez um errinho, não abre rede social, porque o nego vai xingar demais. Então é assim, igual. É muito complicado isso, porque ao mesmo tempo em que... Só que isso é feito só no Brasil, tá? Isso não acontece, por exemplo, no NA, na Europa. Na Coreia acontece porque a coreana é bem... Isso é muito da paixão, né, da cultura. Os caras são muito apaixonados. Que, assim, existe o hate. E daí isso, pra virar hate, é muito fácil. Não, mas assim, existe o hate em todas as regiões. A parada do Brasil é que eles tomam a dor, sabe? Entendi. Eles tomam a dor do time pra eles brigam com os jogadores porque eles sentem atacados. A gente vê muito em futebol, né, que é o maior expoente do Brasil. É meio cultural isso. Tem um pouco a ver com a cultura. Então é isso, pessoal. Queria agradecer muito ao Gabriel, né, Revolta, jogador aqui da Vivo Cage, e deu um agradecimento, palavra. Eu que agradeço, cara, essa oportunidade. Muito, muito legal. Nunca tinha feito uma entrevista assim. Achei uma dinâmica muito diferente, gostei muito. Interessante, porque você foi o primeiro jogador de LoL e na verdade, o primeiro jogador que eu entrevistei. Eu sou acostumado a falar com o pessoal mais de parte técnica, mais da parte dos donos de times, representantes de marcas, e nunca tive essa oportunidade de conversar com o jogador. E até vou agradecer de novo a presença dele aqui, aos patrocinadores por liberar ele estar aqui na BGS e pela Rádio Geek aqui para o espaço. Valeu. Valeu, pessoal.